Abençoados, glória a Deus. Graça e paz, amados. Fiquem à vontade, sentem-se. Deus seja louvado. Você está feliz, queridos, nessa noite? Amém. Ô, querido, põe mais uns 50 centavos de som para mim aqui, por favor. Aleluia. Amém, querido. Queridos, é um tempo bom, né? É um tempo novo em que nós temos o privilégio. Como eu já mencionei algumas vezes, somos privilegiados porque estamos aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje nós vamos pegar a nossa chave nessa noite e nós vamos dar uma ajustada. Nós vamos pegar a chave 66 e nós vamos dar uma ajustada hoje. Dar uma reparada hoje na nossa engrenagem. Amém, queridos? Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês um texto nessa noite, que está lá no livro de Neemias, no capítulo 3. Eu já trouxe parte dessa mensagem aqui pela manhã. Deus me tocou para que eu trouxesse a segunda parte dela. Tem coisas preciosas que nós precisamos tratar nessa noite. Neemias, capítulo 3, nós vamos ler aí dos versos 25 ao verso 32. Neemias 3, dos versos 25 ao 32. Amém, queridos? Todos encontraram? Glória a Deus. Então, leamos assim a palavra do Senhor, que diz: Palau, filho de Uzai, reparou, de fronte do ângulo, a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Diga comigo, a porta do pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, queridos. Repita comigo, porta das águas. Para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel, para cima da porta dos cavalos. Diga, porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Diga comigo, porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf. Outra porção, depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. 31. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda. Diga, porta da guarda. Até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, diga, porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém, queridos? Curve sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor. Pai querido, Deus amado, aqui, Pai querido, estamos, Pai querido, nessa noite, disponíveis, Pai, para ouvir do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor colocou, Pai, em meu coração, Pai, que não seja eu falando da minha própria boca, mas que seja o Senhor, Pai, me usando à sua maneira. Eu me coloco, Pai querido, numa posição de negar a mim mesmo, Pai, negar a minha cruz, para que o Senhor, Pai, me use por completo. Que o meu agir, o meu falar, o meu gesticular, o meu pensar, Pai querido, seja unicamente a tua vontade. Que eu possa aqui, Pai,
o que for falado, o que for mencionado aqui, venha sair, Pai, diretamente do teu trono, Pai, para o teu povo. Pai querido, que nessa noite, Pai, essa palavra, ela venha render fruto aos nossos corações. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, queridos, ele retrata da reconstrução dos muros e da reconstrução das portas de Jerusalém. A palavra diz que Neemias, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou para que pudesse receber as orientações específicas de Deus, para que ele pudesse fazer a reconstrução de Jerusalém. Há relatos, queridos, que Jerusalém, eu já havia mencionado aqui, que Jerusalém foi destruída por 12 vezes. Mas nesse contexto aqui de Neemias 3, nós vemos aqui o trabalho da importância da unidade. Nós vemos a importância da unidade, da união. Neemias não iria conseguir fazer isso sozinho. Mas Deus usou Neemias. Neemias não era engenheiro, não era arquiteto, né? Mas Deus o concedeu a capacidade de gerenciar o povo em unidade, para que os muros e as portas fossem reconstruídas. Amém, querido? Da mesma forma, nós temos que estar em unidade na nossa igreja. Isso é um ponto importantíssimo. Nós precisamos estar unidos em um só objetivo. Porque senão, queridos, não adianta um pensar em A, o outro pensar em B, o outro pensar em C, que não vamos chegar no mesmo contexto. Amém, queridos? Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas o que está aqui na minha mensagem é sobre as portas que nós vamos falar. Mas tem algo que precisa ser dito. Amém, queridos? Então, vamos lá para o verso 25, só para que a gente possa avançar aqui. Então, que está junto ao pátio do cárcere. Então, nós vimos aqui a porta do pátio do cárcere. O que ela simboliza, queridos? A porta do pátio do cárcere, ela simboliza as prisões mundanas. Hoje, querido, nós temos, infelizmente, vivenciado não só pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, mas até mesmo as pessoas que estão aqui, os irmãos que estão dentro da igreja, estão vivendo dentro de prisões espirituais. Mas o que são essas prisões espirituais? São todas as artimanhas do diabo. Como eu mencionei, as prisões mundanas, espirituais, as nossas escolhas também, queridos. Muitas vezes as nossas escolhas não são adequadas, não estão alinhadas com o que Deus quer. E isso nos leva a entrar numa prisão espiritual. As práticas ilícitas. E o que o mundo tem ofertado para nós. O mundo tem ofertado prazeres. E nós estamos vivendo, infelizmente, queridos, num estado de letargia. Sabe o que é letargia, queridos? Letargia é quando a gente entra num sono profundo, que a gente nem percebe as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Esses dias aí, querido, mandaram num dos grupos aí uma pergunta que fizeram para uma inteligência artificial. Eu estava preparando uma mensagem para os adolescentes e eu já havia feito essa pergunta para uma inteligência artificial. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se está sendo gravado, e não pega bem, queridos. Mas eu fiz a seguinte pergunta, e eu vou fazer questão de ler para vocês, porque está relacionado com o que nós estamos falando. E nós, queridos, temos que estar atentos. Muito atentos. A seguinte pergunta que eu fiz foi a seguinte. Eu falei para a fulana, porque elas têm um nome, tá, gente? Elas têm nome. Falei, fulana, se você fosse diabo,
o que você faria para destruir os crentes? Sabe o que ela disse? Ela disse assim, ela relacionou 6 itens. Ela disse o seguinte: dúvida e descrença. Fomentar questionamentos sobre a existência de Deus ou a veracidade dos textos sagrados. Incentivando o ceticismo extremo que leva o quê? À descrença. Você já viu alguma pessoa cética? Você fala algo, não acredito nisso, não, totalmente não. Isso acontece? Tem acontecido nos dias de hoje? Tá aí. Confusão e distorção. Manipular informações ou reinterpretar doutrinas religiosas de maneira a criar divisões e confusão entre os fiéis. Acontece nas igrejas, querido? Tem acontecido. Desânimo e sofrimento. Veja bem, queridos. Usar momentos de crise, dor ou perda para instigar sentimentos de abandono e afastamento de crenças religiosas. Isso acontece? Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, queridos. Olha como o diabo é astuto. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, e às vezes nenhum irmão da igreja está sabendo que ele está passando por aquilo, porque sofre calado, né? E aí o diabo aproveita dessa situação para trabalhar na vida da pessoa. Não acontece ou não acontece? Acontece. Materialismo e prazer. Promover uma visão de mundo focada exclusivamente no materialismo e no prazer, fazendo com que as pessoas busquem satisfação imediata em detrimento de valores espirituais. Queridos, o mundo já é do maligno. E cada vez mais as pessoas estão buscando riquezas, bens materiais, e estão esquecendo que nós somos filhos, né, queridos? Do Pai das luzes, dono do ouro e da prata. São distrações. Isso acontece com as pessoas lá fora? Não, acontece também dentro da igreja. Temos que estar atentos. Orgulho e vaidade. Estimular o orgulho excessivo, fazendo com que as pessoas se coloquem acima de valores e ensinamentos religiosos, acreditando que não precisam de orientação espiritual. Sabe, querido, onde se enquadra isso? A pessoa que acha que ela não precisa congregar. Tem pessoa que acha que não precisa vir à igreja. Ela acha que na casa dela, né, com as distrações dela, né, com as regras dela, ela não precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Se perde, queridos. Vive dentro de uma prisão. Para finalizar aqui, ó, racionalização excessiva, incentivar a ideia de que a fé e a espiritualidade são incompatíveis com a razão e o pensamento crítico, criando uma dicotomia entre ciência e religião. É o que é mais comum, queridos. Sabe? O que isso quer dizer? Que para cada verdade que Cristo tem para nossas vidas, existe uma mentira paralela do diabo. E nós que estamos aqui, queridos, não podemos viver nessas prisões. Nós temos que nos libertar. É hora de ajustar. Fala com Deus, conversa com o Pai, pede para Ele te mostrar onde você está, onde você precisa ali, ó, pegar a chave e dar uma reparada. Porque isso acaba afastando você do objetivo. Temos que estar atentos, queridos. Amém, queridos? Vamos lá, só para que a gente possa dar seguimento. Falei sobre as escolhas. Mencionei, né? As nossas escolhas, queridos, elas não vão atingir somente a gente. Elas atingem aqueles que estão também ao nosso lado. As nossas escolhas, elas precisam estar baseadas e fundamentadas em Deus. Eu já tomei muito tropeço também, achando que eu poderia fazer tal coisa, ou aquilo outro, e quando vai, quebra a cara, queridos. Estou falando de mim, tá? Já passei também por algumas questões, por más escolhas.
Mas Deus é misericordioso, que nos dá a oportunidade de corrigirmos o trajeto e seguirmos o caminho. Amém, queridos? Eu lembro de uma frase que eu li num livro, acho que eu já falei aqui numa quinta-feira, se eu não me engano, durante a minha fase acadêmica, de um livro que eu li. E nesse livro disse algo que eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje e carrego para mim. E eu quero compartilhar com vocês. O trecho desse livro dizia o seguinte: a vida nos concede a oportunidade de fazermos as escolhas, mas as escolhas não nos dão o privilégio de escolhermos as consequências. A escolha, querido, ela está aqui, ó, na nossa frente. Aqui. Eu posso ir lá e fazer. Mas as consequências do ato, eu não posso escolher. Por isso, queridos, precisamos estar atentos. Amém? Precisamos estar atentos. Esse livro, queridos, é o De Volta ao Mosteiro. Ele é uma continuação do livro O Monge e o Executivo. Tá? Se você tiver curiosidade, é de James Hunter, o autor. Mas vamos lá para a palavra, para a gente poder dar sequência. Falei sobre as práticas ilícitas. 1 Coríntios 6,12. Tem coisas a fundamentar aqui. 1 Coríntios 6, verso 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, nada que está fora da palavra pode ter domínio contra você. Você tem que dominar. Você foi criado para dominar as coisas. E não para ser dominado. A prisão, querido, a prisão, a cadeia, ela se quebrou. A partir do momento que o véu foi rasgado, você está livre. Você está liberto. As tentações, né, as ofertas que esse mundo tenebroso tem, né, trazido, não é para mim e nem é para você. Não é para nós, queridos. Porque você foi liberto. Você é livre. Você tem um Deus que entregou o único filho dele na cruz para que você fosse livre. Por que você está vivendo dentro de prisões? Precisa renovar a mente. A mente precisa ser renovada. Quando as verdades chegam para você e você toma conhecimento, toma posse delas, você não vive mais aprisionado. Você vive livre. A liberdade é para nós, queridos. Você se alega com isso? Você se alega com a liberdade? Que Cristo foi entregue na cruz do Calvário para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida, ser livres e ter uma vida abundante? Então eu declaro sobre a sua vida liberdade em Cristo Jesus. Em todos os caminhos. Amém, queridos? Olha, continuando, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É como eu falei, existem coisas, queridos, que não nos edificam. Elas nos destroem. Temos que ter a consciência e a ciência de separá-las. O que é bom, eu agarro, eu provo, eu abraço. Mas o que é ruim, eu rejeito, eu descarto. Temos que ter essa sensibilidade para saber o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal. E quando você está em Cristo, e você está sensível ao Espírito, você consegue olhar numa visão tridimensional, aqui, aqui e aqui, e discernir o que vai te fazer bem. Amém, queridos? Deus seja louvado. Como eu falei, nós somos livres. Foi para a liberdade que Deus nos criou. Vamos lá, vamos conferir nas Escrituras. Gálatas 5:1, que diz assim, vou correr um pouco, tá, queridos, por conta do horário. O pessoal da mídia ajuda aí para que a igreja possa acompanhar. Para a liberdade, Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Como eu falei aqui, queridos, nós somos livres. Nós temos a liberdade que Cristo nos deu, que Cristo nos concedeu. Para a liberdade fomos criados. Nós não vivemos mais na prisão, na escuridão. A luz chegou para mim e para você. Você se alegra, querido? Confia. É liberdade para mim e para você. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Seja livre, querido. Renove a sua mente. Quebre as cadeias que estão te aprisionando. Declaro cadeias quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Não podemos voltar à escuridão. Luz. Luz. Aleluia. Servimos um Deus de luz, querido. Deus que liberta, que transforma, que quebra e regenera. Basta ter um coração quebrantado. Quando eu digo um coração quebrantado, querido, é um coração arrependido. E disponível. Disponível. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Para finalizar aqui, Lucas 4:18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar o que? Boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar o que? Libertação aos cativos. Quem está falando aqui, queridos? Jesus. Né? E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Querido, sabe o que quer dizer ano aceitável do Senhor? Aprovado, sabe? O que foi aprovado. Deus, sabe? Deus olhou assim para o único filho dele e falou assim: é o meu filho amado, em ti me comprazo. Está aprovado. Vai e faz, querido. É só para ele? Não, é para nós. Para mim e para você. Para todos nós. E para ter, queridos, esteja disponível. Apresente-se com o coração quebrantado. Né? Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Ou seja, levar a palavra, falar das boas novas. Assim como você já está ouvindo, ou ouviu, e já conhece essa boa nova, você tem que levar ela adiante. Amém, queridos? É para isso que Deus os libertou. Nos libertou para isso. Amém, queridos? Vamos lá, vamos dar sequência. Verso 3, 26, que diz assim: até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. O que significa, queridos? Porta das águas. Eu quero trazer para você a reflexão de ser constante, ser abundante, transbordar no Espírito. Sabe, queridos, você não precisa ir em um hotel 5 estrelas, sabe, para tomar banho naquela duchona lá, chega, te joga para trás. Você não precisa estar debaixo de uma cachoeira, quando vem aquela tromba d'água, né? Aquele volume de água muito mais, né, forte, que te tira do lugar. Ou, de repente, você está numa praia, pega uma onda, a onda te empurra. Você não precisa, queridos. Porque nós já temos o Espírito Santo aqui dentro de nós. E a nossa postura, queridos, de estarmos firmados na palavra, nessa palavra que é transformadora, que é o nosso manual de vida, que tem orientações preciosas, ela nos enche. E nós nos tornamos abundantes.
capaz de chegar para qualquer um e contar as boas novas do Senhor. E dizer o que Deus fez na minha e na sua vida. Você se alegra, querido? Glória a Deus. Ser constante, abundantes. Vamos lá para o texto. Ser constantes. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, não desanime. Se fosse fácil, Jesus teria dito. Mas ele não mentiu. Ele falou: fique tranquilo. Vai passar por situações X, Y, Z. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque a vitória é certa. Nós já vencemos, queridos. Você não vai vencer, você já é campeão. Você já venceu. Jesus nos garante isso. Então se anime, querido, com essa boa nova. Esteja animado, esteja constante no seu trabalho, naquilo que foi delegado você a fazer. Não desanime. Não fique colocando pelo aonde não tem. Se anime, querido. Esteja constante no Senhor. Vamos lá para Isaías 58. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque exemplifica melhor. Diz assim: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Queridos, você é abundante. A água, querido, que Deus tem para mim e para você, ela não vai parar de jorrar. Por quê? Porque Deus é tão poderoso e maravilhoso que nos concedeu esse privilégio. Nós temos água, querido. Quando eu digo água, nós temos a liberdade em Cristo Jesus de regar o nosso jardim e de regar o jardim do vizinho. Quando eu digo regar o jardim, o nosso jardim e regar o jardim do vizinho, eu estou só fazendo uma comparação, queridos. Estou dizendo que você pode ser um provedor na vida do próximo. Porque nós temos a riqueza do Senhor em nossas vidas. A provisão, a abundância. Eu declaro provisão, abundância, riqueza. Amém, queridos? Receba em nome de Jesus. Agora vamos só para contextualizar o que eu estou falando. Lucas 6, 38. É Jesus também falando. Ele diz assim, vou pegar um trecho aqui do verso. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus está dizendo aqui? Que a medida, querido, que você entra com a provisão na vida do seu irmão, vai chegar para você também. Não estamos falando aqui num contexto de barganha, não. Porque, como foi falado aqui, no momento de dízimos e ofertas, é a intenção do vosso coração. Mas não estão dizendo em questão de barganha. O que estamos falando aqui é que Jesus nos garante que nós seremos ricos, prósperos, abundantes, que vamos ser provisão na vida do próximo. E que à medida que a gente se entrega a fazer o bem ao próximo, o bem chega para mim e para você. Em porção dobrada. Não é a mesma medida. É porção dobrada. Amém, queridos? Porção dobrada. Vou contar uma ilustração rápida para vocês, se vocês entenderem o contexto de barganha. Não é esse o contexto. Mas, infelizmente, queridos, o evangelho da prosperidade, ele está aí. Um certo pastor deu a oportunidade para 3 irmãos darem um testemunho.
Primeira irmã subiu. Vamos lá, irmã, conte a bênção. A irmã, pastor, Deus me abençoou com um carro zero. A igreja se levantou. É para aplaudir de pé, igreja. A igreja, aleluia, glória a Deus. Pelo carro zero da irmã, né? Que foi contemplada. Amém. Vamos lá, irmã, qual é a sua bênção? Segunda irmã. Segunda irmã vem. Oh, pastor, Deus me abençoou, comprei minha casa na praia. E a igreja, glória a Deus, aleluia. Né? Aquele, você já abre aqui na movimentação toda. Aí vem a irmãzinha, né? Humilde, simples. Vamos lá, irmã, qual foi a bênção? A irmãzinha pegou, falou assim, pastor, eu vim aqui para contar que o meu esposo, ele, depois de anos, ele se converteu. Aí o pastor, mas vamos lá, amém, irmã? E a igreja quieta. Mas vamos lá, irmã, mas conte a bênção. Vocês estão entendendo, queridos? A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas aqui não, queridos. Aqui você tem palavra. Né? Você tem rema, que vai te ensinar. Né? Você tem estrutura. Para que você não fique aprisionado, queridos. Para que você seja um crente, né, liberto. Um crente que com conhecimento da palavra. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos dar sequência. Porta dos cavalos, queridos. Neemias 3, 28. Para cima da porta dos cavalos, repararam. O que é a porta dos cavalos, queridos? A porta dos cavalos, queridos, são as lutas, são as cargas que nós temos, muitas vezes, passamos no nosso dia a dia, as dificuldades. Como eu mencionei, nós temos lutas? Temos batalhas? Temos cargas? Temos. Mas nós temos um Deus, querido, todo-poderoso. Existem as circunstâncias? Existem, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que nos faz mais do que vencedores. Amém, queridos? Às vezes, queridos, nós queremos, né, passar pelas circunstâncias com a força do nosso próprio braço. Querendo dar um jeitinho brasileiro, né? Querendo sair pela tangente. E nos esquecemos que temos um Deus que cuida de nós, que é o nosso provedor, o nosso auxiliador. Jesus foi, querido, subiu, mas ele deixou o nosso quê? O nosso auxiliador. O Espírito Santo está comigo e está contigo. Vamos lá, só para contextualizar aqui o que eu estou dizendo. Provérbios 21, 31. Eu separei aqui a versão fácil de ler, porque eu gostei dessa tradução. E diz assim: o exército pode estar preparado para a batalha. O que eu quero dizer? Que eu acabei de falar, às vezes você se prepara para lutar ou para ir para cima daquela circunstância ou situação com a força do seu próprio braço, mas se esquece que tem um Deus. Parte B do versículo, né? Mas a vitória depende do Senhor. Como é que nós vamos sair, queridos? Sem a direção divina. É igual jogar moeda para cima no cara e o coroa? Se cair cara, eu. Se cair coroa, Deus. Vem estudar no Rema, né? As matrículas estão abertas para 2025. Amém, queridos? Estão abertas as matrículas. Sabe, queridos? Às vezes precisamos entender que todas as coisas são de Deus. Precisamos entender isso. Isso é maturidade cristã. Orar, falar com o Pai, conversar com Ele antes, é muito melhor do que você sair aí, né, metendo o bedelho, querendo resolver as coisas à sua maneira. O exército pode estar preparado para a batalha, mas a vitória depende do Senhor. Eu e você, queridos, nós dependemos do Pai. Somente dele. Amém, queridos? Oh, glória, Deus é bom, né? Vamos lá. As cargas, queridos.
Vamos lá para Mateus 11, 28. 28 ao 30. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Querido, não adianta querer buscar, né, repouso nas coisas do mundo. É no psicólogo, é no médico, é no meu amigo, às vezes no colo da minha esposa. Não, queridos. Essas coisas são as coisas naturais. Mas quando de fato você se coloca diante do Pai, se entrega e fala com Ele, Ele te alivia. Aquela carga sai e você começa a ter o direcionamento, a visão tridimensional. Aqui. Pai, é isso? Não, faz isso, querido. Faz aqui, vai por ali. E aí, quando você vê, as coisas já fluíram, já aconteceram. E é sucesso. Amém, queridos? Tomai, continuando, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Queridos, coisa crucial, algo crucial na vida do crente, é estar disponível para que você possa aprender de Deus. Isso vai fazer a total diferença na sua vida cristã. Vai te dar os direcionamentos, sabe? Vai fazer fluir os caminhos, as águas vão jorrar intensamente, tudo que você colocar sua mão vai haver sucesso, porque as coisas começam a deslanchar, queridos, começa a crescer de uma tal forma que você não consegue entender da onde vem essa provisão, da onde vem essa abundância, da onde vem toda a manifestação de Deus sobre a sua vida. Você só vai conseguir entender quando você se colocar na posição: Pai, eis-me aqui, estou aqui, para aprender mais de Ti. Vocês estão aqui, queridos? Amém, queridos. Por que aprender do Senhor? Porque sou manso e humilde de coração. Como eu falei, queridos, um coração arrependido, humilde, disponível, sabe? Eis-me aqui, não olhando, sabe, para o horizonte, com a cabeça para cima, todo orgulhoso, não. É na disposição de servo. Na disposição que, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, Pai. Seguindo, e achareis descanso para a vossa alma. Como eu mencionei, esse mundo ele já é do maligno. As perturbações na atmosfera espiritual, elas estão consumindo as pessoas. As pessoas estão fracas. Por quê? Porque falta conhecimento da verdade. Falta disponibilidade de se colocar para aprender mais do Senhor. Isso é muito sério, queridos. Continuando, verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, queridos, o jugo, quando eu e você nos colocamos e estamos cientes que nós estamos para servir o Senhor, Deus ele divide os pesos conosco. Alguém já viu jugo aqui? Quem é do Nordeste? Sabe o que é jugo, né? Para quem não sabe, jugo é colocado entre dois, né? Entre dois cavalos, dois bezerros, né? Para que o peso ele seja dividido entre eles. E eles possam ter mais facilidade de conduzir aquilo. E como eu falei, muitas vezes nós queremos carregar o peso sozinho, pela teimosia. Precisamos ter a ciência, queridos, que nós temos um Deus que divide conosco as nossas cargas. Amém, queridos? Eu não sei, queridos, qual é a carga que você tem carregado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não sei se você tem uma causa na justiça. Eu não sei se você tem problema de relacionamento em casa. Eu não sei.
Mas eu sei que tem um Deus que sonda o meu e o seu coração. E Ele sabe de tudo que eu e você precisa. E Ele lança a provisão dEle sobre a sua vida e sobre a minha vida. No momento que você menos espera, Ele vem e resolve tudo. Porque Ele é poderoso, fiel, justo. E se alegra com aqueles que estão disponíveis. Não sei, queridos, mas Deus é provedor. Divida com Ele, queridos. Porque Ele sabe como vai tratar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém, queridos? Você se alegra? Glória a Deus. Queridos, quando eu me reconheço que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, um Deus que me alivia, um Deus que cuida de mim, um Deus que tira as minhas cargas, um Deus que luta as minhas lutas, que vence por mim as minhas batalhas, Ele me leva ao repouso. Salmo 23, 2. Diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe, queridos, você poder deitar sua cabeça tranquilamente, sabendo que tem um Deus que cuida de tudo para você, que cuida e provê enquanto você dorme. É isso que está dizendo aqui. E quando a gente fala de águas tranquilas, o que é águas tranquilas? É paz, querido. Você não se sente bem quando você ouve assim, ó, aquele barulhinho de... Né? Para alguns é até terapia. É isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca num lugar de paz. Um lugar de tranquilidade. Só que para ter essa tranquilidade, querido, nós temos que pagar um preço. E muitas vezes nós não queremos pagar. É preciso negar a nossa carne, queridos, para viver o melhor de Deus para nossas vidas. O melhor de Deus já veio, para mim e para você. Enquanto muitos estão buscando, sabe, em carros, em cavalos, né, em profissionais requisitados, estão buscando em status, algo que nunca vai chegar para eles. Para nós já chegou. O melhor do nosso Deus. Amém, queridos? Eu me alegro tanto, queridos. Não sei você, mas eu me alegro. Porque ter um Deus que cuida de nós da forma como Ele cuida, não há outro. Deus seja louvado. Glória a Deus, queridos. Continuidade, queridos. Porta Oriental. Neemias 3, 29. Vamos lá. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte à sua casa, e depois deles, Semaías, filho de Secanias, a guarda da porta oriental. Queridos, o que quer dizer porta oriental? Porta oriental, queridos, ela é a esperança. Ela é também a vinda do nosso Jesus Cristo. Ela significa também eternidade. Sabe, querido, às vezes, enquanto muitos estão buscando, como eu mencionei, né, alternativas para ter uma vida melhor ou ter uma vida de êxito, estão se esquecendo que há uma vida após essa. Estão se esquecendo que há uma vida muito melhor do que essa. Não, como eu disse, para cada verdade de Jesus e da palavra, há o quê? Uma mentira paralela do diabo. Há uma aí muito conhecida, queridos. Todos os lugares levam a Deus, ao céu, né? É uma, enfim, queridos, não posso falar, se estiver gravando, não posso falar, né? Temos que tomar cuidado com o que vamos falar. Sabe, queridos?
Então, há coisas que, infelizmente, são colocadas na cabeça do ser humano. E o diabo tem vendido isso como verdades. Mas por quê? Porque falta conhecimento, o povo vem perecendo. Mas eu e você não, nós conhecemos a verdade. Amém, queridos? Nós conhecemos um Deus que tudo faz e tudo realiza. Um Deus que transforma, um Deus que salva, que liberta. Tá? Vamos lá para conferir o que eu falei, né? A nossa esperança. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios 15, 19. E diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Né? O que quer dizer isso, querido? Como eu acabei de falar, nós não podemos esperar que só essa vida aqui, né, que pode nos ofertar algo de bom. Não. A vida na eternidade com Cristo será muito melhor, queridos. É essa a esperança que nós temos que ter. E é dessa esperança que eu e você, nós temos que falar para aqueles que ainda não a conhecem. Enquanto muitos estão sendo enganados aí fora, né, de que há somente uma vida nessa terra aqui, né, que não há, né, uma vida na eternidade, salvos com Cristo, estão perecendo, estão sendo enganados. Como eu falei aqui, né, estão sendo enganados pelo evangelho da prosperidade, porque estão indo às igrejas buscar um Deus que, né, que só vende, desculpa, né, que só vende bênçãos, porque o povo vende Deus na igreja. É triste, é doído falar isso, queridos, mas é a realidade que nós temos vivenciado no evangelho. Mas nós não, nós temos o privilégio de conhecer a verdade, de ter ensinamento, de ter conhecimento sobre isso. Não podemos ser crentes em doutos sem conhecimento da palavra. Precisamos fluir, estar disponíveis em cada vez mais, nos fortalecer, aprender mais de Deus, conhecer as Escrituras, ter mais intimidade com Cristo. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança, de que Ele virá para nos buscar, que Ele foi preparar um lugar para nós. Vamos ver, queridos? João 14, verso 2. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabe, queridos, como eu falei, é o preço de pagar, de negar a nossa carne, né? De nos colocarmos em prontidão, em servidão, nos abster das coisas desse mundo, é o que vai nos levar e nos conduzir à vida eterna com Cristo. Você acha que lá no céu vai entrar de qualquer jeito? Ah, mas Deus só quer o meu coração. Não, então Deus é açougueiro, só quer o seu coração. Não, queridos. Deus quer você por inteiro, por completo. Porque seremos justificados para que possamos entrar. Já somos justificados, né? Por isso que somos justificados. Para que possamos entrar na morada celestial. É tempo, queridos. Nós estamos vivendo o tempo. O nosso Salvador já está às portas. Coisas estão acontecendo aí fora, como eu falei, né? O povo está vivendo num estado de letargia, estão dormindo no ponto, para falar a linguagem do jovem. Né? Está dormindo, está vacilando. E muitas coisas estão acontecendo e não estão percebendo que está próxima a vinda do nosso Jesus. Precisamos nos alinhar. Precisamos pegar essa chave aqui, 66, e ajustar. Amém, queridos? Está diminuindo os amém, né? Como fala que tem que ajustar, aí que diminui mesmo. Mas tá bom, sinal que vocês estão pensando e assimilando, né, o que está sendo falado. Deus é bom, todo. Amém, queridos? Vamos lá, só para finalizar aqui,
a porta oriental. Vamos para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler 2 versos aqui, só para contextualizar. Vou ler aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Outras traduções diz, né? Aqui a minha diz, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Mas outras traduções diz, animem uns aos outros com essa palavra. Foi o que eu acabei de falar. Precisamos estar animados, queridos. Porque há um lugar melhor para mim e para você. Há um melhor lugar para nós. O nosso tempo aqui ele é de passagem, queridos. Glória a Deus por isso. Nós estamos tendo hoje o privilégio de plantar em boa terra, de semear, de ser provisão na vida do próximo, né? Para que nós possamos receber o nosso galardão naquele dia. E é para mim e para você. Amém, querido? É para nós. É para todos nós isso. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas Ele nos concedeu o livre arbítrio, para que eu e você possa escolher. Por isso da importância de nossas escolhas. Faça a sua boa escolha hoje. Faça. Porque o galardão que tem preparado para nós, ele é grande. Pode dançar, queridos. Tem que dançar. Tem que vibrar, tem que se animar. Porque tem presente para mim e para você. Oh, aleluia, Deus poderoso, maravilhoso. Deus é fiel, queridos. Mude a sua visão, queridos. Não fique olhando para a circunstância. Se atenha na esperança. Se atenha naquele que virá para nos buscar. Não perca o foco. Não dê nenhuma pedalada nem para a esquerda nem para a direita. Siga em frente. Porque o galardão, ele é grande. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos lá, continuando, queridos. A porta da guarda, Neemias 3:31. Vamos lá para o verso 31, já estamos caminhando aí para o final. Diz assim: até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Ou seja, eles repararam a porta da guarda. Em algumas traduções está escrito porta da ramificade, ou porta da mificade, ou porta da inspeção, queridos. Você pode encontrar aí na sua tradução, se você tiver alguma linguagem dessa, tá? Mas o que eu quero trazer aqui no contexto é o contexto de guardar, é o contexto de vigiar e o contexto de orar, queridos. Porque precisamos estar ao todo tempo em atenção. A gente sabe, queridos, que o diabo ele não está brincando de ser diabo. Os demônios não estão brincando de ser demônios. Né? Não é igual aquele desenho do diabinho, né? Todo de vermelho, com chifrinho, para lá e para cá. Não, ele não está brincando disso. Ele veio unicamente para matar, roubar e destruir. E ele está, queridos, andando ao redor. Procurando o quê? Procurando uma brecha. Para que ele possa o quê? Para que ele possa tragar. Por isso da importância de nós ajustarmos aonde precisa ajustar, para que nós estejamos o quê? Estejamos guardados, querido. Mas só basta ficar, né? Não, eu preciso vigiar. Eu preciso guardar a palavra do Senhor no meu coração. Preciso vigiar, preciso orar. Preciso, né, fortalecer o meu relacionamento com Deus.
Preciso estar forte. Não é eu que vou orar pelo pastor Iliel e para ele ficar forte. Não, eu vou ajudar em oração para que Deus abençoe e supra todas as necessidades dele. Mas o relacionamento e a intimidade que ele vai criar com Deus é só ele e Deus. Como é eu e você para com Deus. Cada um de nós. E no contexto de unidade, somos todos mais fortes. Amém, queridos? Porque aonde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele está e se faz presente. E, obviamente, concordado aqui na terra, estará concordado no céu, queridos. Mas precisamos guardar. Precisamos o quê? Vigiar e orar. Precisamos estar em status de atenção. A lamparina, como diz lá no norte, está acesa. Ela não pode estar apagada. A luz tem que estar, clara. Lanterna sem bateria funciona? Por isso que temos que estar sempre recarregando, queridos. Mas vamos lá para um contexto. Como eu acabei de falar, precisamos guardar. Salmo 119, verso 11. Tudo que eu estou falando aqui, queridos, está embasado na palavra. Não estou inventando nada, graças a Deus. Pega a chavinha 66, ela tem tudo aqui, ó. Tudo que eu e você precisa, ó. Salmo 119, verso 11. Diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Foi o que eu falei. Guardo no meu coração a tua palavra. Guardei a palavra? Estou no caminho. Opa, dei uma pedalada? Saí fora. Tenho que voltar. Deus, me perdoa, misericordioso és, me dá a oportunidade de consertar e seguir o caminho novamente. Continuo guardando a palavra no meu coração. Né? Como Jesus disse, vai e não peques mais. Amém, queridos? Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, queridos? Vamos lá. E quando eu estou no caminho, estou guardado. Tudo flui na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Tudo flui, queridos. Quer ver? Vamos lá em João 15. João 15, 7. Continuando o contexto de guardar as palavras. A palavra de Deus no nosso coração. Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tenho falta de alguma coisa, queridos? Tenho falta? A palavra está dizendo aqui. Guardou as minhas palavras. Permaneceu em mim, guardou as minhas palavras, pediu o que quiserdes e vos será feito. Estamos falando aqui, queridos, de um contexto de intimidade e proximidade com Deus, que é você e Ele. É eu e Ele. É nós, né? Me incluindo aqui também. Jesus disse isso. Vocês entendem, queridos? Você se alegra? Você já pensou, falou assim, Senhor, preciso disso. A provisão chega? Contexto de fé. Mas de servo fiel e íntegro diante do Senhor. É provisão, queridos. Como eu disse, nós fomos criados para dominar. E Deus nos concedeu o seu único filho, que foi entregue na cruz, como eu já falei aqui mais uma vez, para que eu e você pudesse ter e vivenciar do que Ele nos proporcionou. É mais de 8.000 promessas aqui, queridos. Só que por falta de conhecimento, por falta de guardar a palavra de Deus em nós,
não conseguimos usufruir. Precisamos guardar, queridos, a palavra de Deus no nosso coração. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá para finalizando aqui esse tema. Mateus 26, 41. Vigiai e orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, né? Estar vigilante, só vigiar não adianta. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai. Não adianta você ficar só vigiando. Só vigio, só olhando. Será que está vindo daqui? Meu Deus do céu. Não, dali? Não. É vigiar, queridos. Ler a palavra, meditar, orar, apresentar diante do Senhor. É estar vigilante, é estar todo o tempo em atenção. Eu estou no trânsito, estou orando em línguas também, queridos. Falando com Deus, se fortalecendo, né? Porque quando oramos em línguas, estamos fortalecendo a nós mesmos, edificando-nos, né? Orando o tempo todo. Estou no coletivo. Às vezes o povo fica me olhando assim, ó, no coletivo. Aí eu abro o olho assim, dou só um, né? Na tridimensional, visão tridimensional, né? Aqui. Aí olha assim, esse está me olhando diferente. Assim, mas eu quero que você me olhe mesmo, para você ver o Deus que está em mim. Temos que ter isso, queridos, no nosso coração. As pessoas precisam ter anseio de descobrir aquilo que nos faz ser diferentes em meio a uma sociedade, queridos, aonde o Deus desse século ele já cegou o entendimento para que não resplandeça a glória de Deus. E eu e você precisamos ser essa luz que vai levar as boas novas para esse povo. Amém, queridos? Aleluia. Continuar aqui, queridos. Vamos lá. Mas o tempo é precioso. Amém. Continuando aqui. Eu falei, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito, queridos, está pronto. Amém, queridos? Porque estamos... Obrigado, filho. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. É como eu falo. A todo tempo, a carne milita contra o Espírito. O Espírito fala para você, vou para a igreja. Aí a carne fala assim, vai hoje não, olha só a cama ali, ó, como está gostosa. Aí você vem para a cama. É o tempo todo, queridos. É o tempo todo você militando entre a carne e o Espírito. São as lutas. Né? E a nossa alma, às vezes, desejando coisas, e o Espírito falando, não é bom para você. Aí a alma, eu quero. Então, estamos em constante, queridos, em constante conflito. Por isso que precisamos estar fortalecidos, precisamos guardar, precisamos vigiar, precisamos orar e precisamos estar com a nossa lamparina acesa, que é a atenção a todo tempo. Amém, queridos? E para finalizar aqui esse tema, né? 1 Pedro 5,8, vou ler na versão fácil de ler, que diz assim, tenham domínio próprio e estejam sempre alertas, que eu falei, sempre com a lamparina acesa. O diabo, o adversário de vocês, anda o quê? Ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E como eu mencionei, as armadilhas, o diabo astuto, ele está sempre ao redor. Procurando o quê? Procurando uma brecha para poder agir. Mas nós não, quando estamos guardando a palavra do Senhor, vigiando, orando a todo tempo, estamos com a nossa, né, lanterna da atenção acesa, queridos, pode vir o que vier. Você vai passar dando risada. Você vai olhar assim, e aí, diabo, vai para lá, cão dos infernos. Passou, queridos. Por quê? Porque Deus nos fez mais do que vencedores. Amém, queridos? Vamos lá para finalizar. Oh, Deus poderoso. Verso
Vamos lá para Neemias 3:32, o último verso. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Queridos, a reconstrução, só para contextualizar, a reconstrução dos muros e das portas, elas iniciam na porta das ovelhas e finalizam na porta das ovelhas. E quem é a porta das ovelhas? É Jesus, queridos. E o que ela simboliza? A nossa salvação. Simboliza também um novo nascimento. Vamos lá, só para finalizar, que já estou estourando meu tempo. João 10:7. E diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Quem é a porta, queridos? Jesus, queridos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Com salvação, queridos. Amém. Aleluia. Entrará e sairá e achará pastagem. Querido, uma vez que você entrou pela porta, né, das ovelhas, que é a porta da salvação, né? Resumindo, mudando aqui o sentido, você se permitiu que Jesus Cristo habite em você, tome a sua vida, né, dê sentido à sua vida, de nada você vai ter falta. Estará alimentado o tempo todo. Não é só de alimento sólido, querido, que eles estão falando. Estamos falando de alimento espiritual, principalmente. Das provisões, das necessidades, de uma boa saúde, né, de cura divina sobre a sua vida, de prosperidade. Ah, mas você está falando de prosperidade. A prosperidade, querido, ela abre um leque, é prosperidade em tudo em nossas vidas. De nada terá falta. Achará pastagem. Você vai achar pastagem à vontade. Aleluia. Abundância, queridos. Abundância. Como eu disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para o quê? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Jesus é o quê? O bom pastor. Nós somos as ovelhas. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que vida que foi entregue naquela cruz por mim e por você? Aleluia. Existe outro que fez isso? Não conheço. E nem quero conhecer. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. E para finalizar, queridos, vamos lá. João 3:3. Novo nascimento, eu falei, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há necessidade, queridos, de mudarmos alguns conceitos. Há necessidade de renovarmos a nossa mente. Há necessidade de mudarmos. Há necessidade de deixarmos a velha criatura para trás e nos darmos a liberdade de vivenciar o novo. O melhor de Deus já veio para nós. Então se dê, querido, a oportunidade de vivenciar o novo. Amém? Para fechar, Apocalipse 3:20. Já vamos finalizar. Grupo de louvor, se quiser subir, fique à vontade. Apocalipse 3:20. É um verso muito conhecido, queridos. Vamos lá. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Como é que está a porta, queridos, do nosso coração? Será que estamos sendo receptivos com Jesus Cristo? Será que ele bateu e nós permitimos para que ele entre? Para que ele faça morada? Para que ele ceie conosco? Para que ele partilhe e compartilhe conosco? Jesus é fino, Jesus é humilde, Jesus é manso, educado e não invade a vida de ninguém. Pense nisso, queridos. Como estamos? Estamos com o nosso coração com a porta aberta ou está com a porta fechada? Que Deus te abençoe. Que essa palavra ela possa render frutos no seu coração. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, gratos somos, Pai, por esse privilégio ao qual, Pai querido, o Senhor nos concede. De estarmos aqui, Pai, nessa noite, de podermos partilhar, Pai, de uma palavra ao qual o Senhor trouxe para nós nessa noite. Nos colocou, Pai querido, que é momento, Pai, de reajustarmos, Pai, algumas circunstâncias, algumas frestas, de ajustar a engrenagem, Pai, de nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque em sua infinita misericórdia, o Senhor tem sido abundante para conosco. O Senhor tem sido um Deus de provisão, o Senhor tem sido um Deus de salvação, o Senhor tem sido um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que tem transformado as nossas vidas. Sabemos, Pai, que só o Senhor é Deus, o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai, que possamos ter, Pai, uma semana frutífera, uma semana próspera, uma semana abundante, uma semana, Pai querido, de alinhamento, uma semana de bênçãos em nossas vidas. Pai, conduza, Pai, o teu povo à tua maneira. Eu declaro, Deus, o teu povo próspero, o teu povo liberto, o teu povo, Pai, rompendo, Pai, as barreiras. Pai, te agradeço, porque cada dia que tem se passado, o Senhor tem colocado e tem me mostrado, Pai, o caminho que devo seguir. E o cumprir, Pai, daquilo que o Senhor quer que eu faça. Sou grato, Pai. Estamos aqui, Pai, cada um de nós temos habilidades. E o Senhor tem, Pai, nos colocado diante, Pai, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Nós somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.